quando a pessoa está com problema, um docinho, um chocolate, dá uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Então, hoje, doce é o tema do nosso doces que marcaram... Sabores e Histórias. Então, vamos começar ali na década de 60. Um doce que marcou muito a década de 60, eu nasci no final da década de 60, então eu ouvi falar desse doce, eu nunca comi, mas é um doce que ficou muito famoso, e minhas tias, minha avó, minha mãe falam desse doce. É um bolo chamado Marta Rocha. Vocês já ouviram falar desse bolo, Marta Rocha? Já. Chegou a provar já esse bolo? Eu acho que eu devo ter provado isso quando era criança, mas eu não lembro como que era. Não, Fred, anos 60, você já tinha os seus 30, né? Eu já tive os 30, né? Eu não... porque eu tenho uma tia que ela... Que ele não lembra eu mais, tenho uma tia que ela é cozinheira profissional, sabe? E ela eu fazia vários doces, bolos, ia me visitar, vinha em casa e sempre trazia aquelas novidades, né? Marta Rocha. Eu lembro desse Marta Rocha, mas eu não me recordo o sabor. Do sabor. Mas eu lembro isso. E a Marta Rocha, para quem não sabe, né, foi a Foi primeira Miss Brasil? Ela era baiana, o nome dela era Maria Marta Hacker Rocha. E ela foi a primeira Miss Brasil, isso no ano de 54. Quando ela foi disputar o título de Miss Universo nos Estados Unidos, ela ficou em segundo lugar. Houve ali na época um acordo entre os membros da imprensa brasileira e alguns da imprensa americana, através do qual se explicou que ela teria perdido pelas famosas 2 polegadas. Ela teria nos quadris 2 polegadas a mais que a americana, então seria considerado um excesso. Mas depois brasileira. A brasileira tem um quadril maior que a americana, outro biotipo, né? Mas isso depois acabou sendo desmentido. Esse bolo, ele é um bolo muito elaborado, ele é feito em camadas. Então tem uma camada que é de pão de ló branco, outra de pão de ló de chocolate, uma camada de baba de moça, uma camada de suspiro e uma camada de crocante de nozes. Então é um bolo bem elaborado, um bolo sofisticado para a época, né? Poxa, legal, hein? Aí, para quem tiver curiosidade de ver, conhecer essa receita, tem uma dica aqui de um site que é o Receitas de Mãe, ou Mãe sem o tio, né? receitasdemai.com.br, e lá tem a receita do bolo Marta Rocha. Se você tiver paciência de preparar um bolo tão elaborado quanto esse. Na verdade, sim, as pessoas que mexem com confeitaria, elas gostam muito, né, dessas coisas trabalhosas, elas têm paciência para fazer esse trabalho, diferente de uma cozinha de frigideira, de saltear. Ficar lá decorando, né, o bolo. Decorando, tem o tempo de cada etapa, de cada bolo, é um negócio bem minucioso mesmo. Aí a gente dá um pulo para a década de 70, 1970, dentro desse território aí dos doces caseiros, eu pensei aqui 3 que foram muito marcantes nesse período. Eu não sei se aqui em Ubatuba tinha isso, mas lá para o interior do estado de São Paulo tinha um doce chamado creme chinês. É um doce cor-de-rosa feito com um creme de confeiteiro e uma gelatina rosada, né, ou vermelha de morango, depois umas claras em neve por cima. Poxa, eu tô mal de doces, hein? Você tá mal de Você que gosta tanto de doce, né? É que você era muito... Ou, como dizia meu avô, você ainda não havia, você não tinha nascido. Eu acho que sim. Esse doce chinês, ele não tinha uns negócios... Não sei o nome daquilo, mas vamos ver, pra gente lembrar... Parecia assim, purpurina, umas coisinhas que ficavam no meio da massa. Olha, eu acho que tem algumas derivações, umas variações dele. Eu lembro desse doce. Doce que eu conhecia não tinha esses não, pontos mas não é purpurina, é um outro nome, mas assim... Alguma coisa que brilhava. Alguma coisa que brilhava no doce. Talvez fosse um acréscimo que... eu tô tentando... Eu lembro essas receitas, doce. elas vão variando. Como elas são receitas caseiras, cada pessoa que faz, isso é muito interessante também, né? Das cozinheiras domésticas. É uma assinatura, isso é muito legal. Então, a pessoa que domina a técnica da cozinha, no âmbito doméstico, caseiro, ela pega aquela receita e ela dá uma assinatura dela. Então ela coloca o ingrediente a mais. Porque sempre tem aquelas conversas entre as cozinheiras. Não, mas o meu doce... Exato. Esse, né? Não tem isso. Ela não conta. É isso aí. Não, ela não conta, né? Conta. Ou não conta, ou ela tem orgulho de contar, mas para deixar registrado que se alguém fizer daquele jeito, todo mundo sabe que foi ela que inventou. Então isso é muito da relação de bairro, né? De família, as tias que faziam isso. Não, mas o meu jeito de fazer...
Até engraçado, as primeiras oficinas gastronômicas que eu fiz, que foram aqui em Ubatuba, em 2009, no Festival Gastronômico, tinha bastante senhora fazendo as oficinas. E era muito divertido, porque assim, iam os cozinheiros dos restaurantes ensinar o prato que eles tinham criado para o festival. E elas ficavam mais trocando receita entre elas do que atentas à receita que o chefe, o cozinheiro estava passando. Então, tem muito esse clima de assinar, de se apropriar daquele doce e de colocar alguma coisa própria ali, né, da própria pessoa. Outro doce muito marcante na década de 70, que até hoje é bastante consumido, é a famosa gelatina mosaico, que é aquela gelatina... são várias gelatinas coloridas, aí aquelas... Agora sim. Agora o Rogério localizou. São cortadas em cacos e aquilo é colocado num creme à base de creme de leite. Delícia. Vai pra geladeira. Gostoso, né? Porra. Eu adoro aquilo. Eu não gosto de doce, mas eu gosto muito. Muitos anos que eu não como isso, cara. São Muito doces que... tempo. É doce dos anos espaço. 70, né, Rogério? Nós estamos Em que nos... década que você tá? 70, doce dos anos 70. Ainda é feito. De vez em quando a gente encontra. Mas são doces que vão perdendo espaços para outros doces. A gente vai falar a gente vai chegar até os dias de hoje, né? E vai fazer o comparativo entre qual era o conceito, a concepção e como está hoje. Outro doce que era também da tradição da doçaria portuguesa, que na década de 70 era bastante consumido, eram os fios de ovos. Vocês lembram dos fios de ovos? Ou não? Fios de ovos. São fios amarelos, como se fosse um espaguete bem fininho. Sim. Aquilo é feito com a gema do ovo e existe um aparelho, uma espécie de coador com os furos específicos. Então você passa aquela gema do ovo por essa peneira e isso cai sobre uma calda de açúcar que está fervendo na panela. Então, quando cai, já cristaliza. É um negócio que exige uma técnica muito apurada também para se preparar. E na década de 70, isso era muito usado para decorar bolo de aniversário, por exemplo. Que os bolos eram mais simples, né? Então, a decoração era feita com fios de ovos, uma cereja... daquela cereja falsa, porque muita gente não sabe, mas essa cereja que a gente compra em vidrinho, dessas marcas mais comuns, elas não são cereja muitas vezes, elas são umas bolinhas feitas de chuchu, e aí elas são colocadas numa imersão de corante, saborizante, para ficar parecido com aquela cereja ao marrasquino, né, que é uma bebida alcoólica. Então, eu usava muito isso quando era criança, na década de 70, decorar com fios de ovos essas cerejas falsas, né? Tanto que elas não têm o cabinho, elas vêm só a bolinha mesmo. Tá vendo pela lembrança? Eu já vi em algum lugar, numa padaria, pães com doce com essa decoração. Não sei se seria possível. Né? Sim, é possível sim. Então, os fios de ovos são aqueles espaguetezinhos bem fininhos, né? Bem amarelos. E aí a gente cai no território dos industrializados, né? E aí a gente tem o marrom glacê, que era aquele de lata, que tinha da marca Sica antigamente, vinha goiabada e tinha o marrom glacê. Esse doce era todo domingo. Minha mãe fazia macarronada e depois era um marrom glacê. Muitas vezes comia com um pedaço de queijo. Era sobremesa de domingo, era um marrom glacê. É do quê? Então, o marrom glacê original, francês, ele é feito com a castanha portuguesa. Castanha portuguesa cozida, e aí ela é a matéria-prima básica desse doce. No Brasil, essa versão industrializada do marrom glacê era feita com batata doce. E aí ela levava corante suficiente para ficar com um caramelo mais escuro, né? E muito açúcar nessas coisas, né? Nossa. O que me chama a atenção era a embalagem, né, desse marrom glacê, que era uma lata achatada, assim, né? Isso, uma lata baixa, né? Baixa e era uma lata, não era uma lata normal, assim, era uma lata achatada, baixinha, e parecia era larga a lata. Larga, ela tinha uns 20 centímetros, assim. E era redonda, talvez mas... uns 2 dedos de altura, 3 dedos de altura. A latinha assim, pequena. Aí você abria a lata em cima, assim, e ia cortando. Não era parecida com a... Era um formato de goiabada. Tinha goiabada também. Isso, assim, também. Mesmo produto. Sei. E essa lata virava o que depois, normalmente? Potinho de ração pro gato. Potinho de ração, exato. Potinho de água. Potinho de água. Potinho de água. Pra gato, pra cachorro. Pra gato, pra cachorro, também o tamanho ideal. Outro, ainda nos industrializados, né? Os outros doces que a gente encontrava com frequência nos bares eram a balachita. Vocês lembram da balachita? Que tinha um macaquinho, que era a chita do Tarzan, né? Lembra disso, Rogério? Era sabor abacaxi.
Sabor artificial de abacaxi. Uma balinha branca. O chocolate em formatos diversos. Moeda de chocolate, que ainda existe, né? Da marca Pan era mais comum, que é um chocolate que recebe até aditivo de parafina. Um chocolate parafinado, não é um chocolate puro. Nossa. Mas a parafina é considerado um ingrediente neutro, assim, do jeito que entra, sai, não faz mal e tal. Então tem o chocolate em moeda, em guarda-chuva, lembra do guarda-chuvinha? Sim, comentamos ontem, né, Fred? Comentamos ontem. E o cigarrinho, que agora, por uma questão de não induzir as crianças a fumarem, foi transformado em lápis. Mudou o formato visual dele, né? Doce de abóbora em formato de coração que tinha nas vitrines dos bares, lembra disso? Até hoje, quando eu acho, eu compro. Nossa. Esse é um doce que aparece mais no período de festa junina, né? Ele é mais associado à festa junina, com a paçoca e tal. Mas antigamente vendia nos bares, assim, das cidades do interior, e mesmo na capital, vendia corriqueiramente. Bar que vende cachaça e tem sinuca. Tinha. Lógico, porque o pai ia tomar cachaça, jogar sinuca, tinha que dar uma coisa pra criança, pra um moleque, né? Outra coisa, assim, muito comum, eram aqueles suspiros coloridos. Lembra disso? Que eram suspiros duros, em formato retangular, com várias pontas? Sim, sim. Aí tinha de várias cores. Bananada com brinquedo, eram umas bananadas em formato triangular. Ou a bananada naqueles copinhos de biju, que eram copinhos de sorvete também. Pirulito Zorro, que fez sucesso na década de 70, na década de 80, em cantina de escola, em bar de esquina. E aqueles chicletes, né? O chiclete de bola, ploque, ping-pong, que tinham também um valor agregado, que eram as figurinhas, que a gente tinha que molhar a figurinha e fazer a tatuagem e colocar na pele. Só que às vezes a gente estava longe da torneira. Então, qual era o recurso para molhar? Lamber a figurinha com bastante saliva. Não é mesmo? E mandava no braço, ficava aquela meleca, aquela nojeira, a gente feliz da vida com o carrinho tatuado ali no braço. Olha, né? Só. E uma coisa interessante, que eram produtos embalados, na sua maioria, em papel. E a gente vai ver que com o passar do tempo isso vai mudando. Outro produto que tinha também muito comum era aquela chupetinha, que era um pirulito. Aquilo é um caramelo, assim, é açúcar em forma de chupetinha. E a Maria Mole, que era vendida ou ela solta ou dentro do copinho também e tal. Eu imagino que o pessoal que está ouvindo está lembrando de tudo isso, né? Quem tem mais de 40 anos aí, eu tenho 50, fez parte da nossa vida. Aí a gente pula para os anos 80 e aí esses doces caseiros que tinham na década de 70 um pouco que caíram de moda. E entrou um doce que era comum nas festas, que era o bolo gelado. Então fazia aniversário, o bolo era falso, o bolo de cantar o parabéns era falso, era uma caixa normalmente, ou de papelão ou de isopor, e dentro dele estavam pequenos pedaços de bolo embrulhados em papel alumínio. E eles eram bem úmidos, bem fofinhos, isso virou uma febre todo aniversário. Vamos fazer bolo gelado, bolo gelado. E o pavê, que até hoje tem a história, né, do tio do pavê, a clássica piada. Uma vez no Natal, na casa de umas pessoas que eu conhecia, eu cronometrei quanto tempo ia demorar. Do momento em que o pavê saiu do congelador até o primeiro fazer a piadinha do pavê ou para comer. Foram 7 segundos. Porque era inevitável, a piada viria. Em 7 segundos ela veio. E aí alguém faz a piada e todo mundo fala, não acredito que essa piada veio de novo, que todo ano é isso. E na década de 80, os industrializados, eles passam a mudar um pouco o formato. Então as embalagens que antes eram de papel passam a ser plásticas. Então, na década de 80 tem esse diferencial. Entra a coisa do descartável. Eu lembro que existia uma certa reverência ao consumismo norte-americano naquele período, porque, nossa, lá tem muita coisa descartável. Você pega uma camiseta, você usa e joga fora, como se fosse uma grande coisa, né? Você não precisa lavar, você não precisa passar. Só que isso, ninguém tinha dimensão do quanto de lixo isso ia gerar, né? É verdade. O lixo que era gerado a partir do papel, ele se degradava muito mais rápido. Agora, o plástico, a gente está com um problema gigantesco hoje, né? 40 anos depois, que tem plástico nos mares. Então, a década de 80 se caracteriza por essa mudança das embalagens. E aí a gente tem aqui a Bala Sete Belo, mini chiclete, Deep Leak, que é aquele pirulitinho que você mergulhava eu conheço bem. No pozinho, né? Olha só. Nossa, essas balinhas... O Fred está mostrando aqui umas balinhas chamadas Claps, que vinha...
Eram drops, né? Isso que mandou aqui foi o Alexandre, mandou aqui pra gente. Vinha numa tirinha, como se fosse, assim, você destacava cada balinha na hora de comer. Nossa, que legal, Alexandre, não lembrava disso aí. É gostoso isso, né? Que você vai falando, daí um lembra de outra coisa, o outro lembra de outra, e vai acrescentando, né? Aí a gente parte para a década de 90. Na década de 90 o bolo gelado perdeu espaço. Quem ganhou espaço foi a famosa torta holandesa, que vocês com certeza lembram, que é uma torta extremamente calórica, muito saborosa e que não tem nada de holandesa. A torta holandesa foi criada na cidade de Campinas. Quem criou essa torta foi uma confeiteira chamada Silvia Leite. No ano de 1991, ela tinha uma confeitaria, uma doceria no centro da cidade de Campinas, e ela deu o nome, ela que resolveu criar essa torta. Criou um doce. E deu o nome de torta holandesa em homenagem a uma família de holandeses, porque ela tinha muito apreço. Depois, essa torta acabou se espalhando pelo Brasil, a receita foi sendo difundida e todo evento ou aniversário ou algum encontro maior, tal, eu vou levar uma torta holandesa. Hoje, essa Silvia é dona de uma empresa que fabrica e comercializa doces congelados. Então, não tem mais a doceria e partiu para esse ramo aí de congelados. Aí a gente vem lá para os anos 2000. Em 2000, a torta holandesa perde um pouco o espaço, não sumiu, né? A gente até hoje encontra a torta holandesa, ela chegou para ficar. Mas o doce da moda nos anos 2000, um dos principais, é o famoso petit gâteau, que é aquele bolinho de origem francesa. Diz a lenda que quem trouxe esse doce para o Brasil foi o Eric Jacquin, aquele chefe que é muito conhecido, participa de programas de televisão e tal. E uma das principais características do petit gâteau é que ele é pouco assado por dentro, então ele fica muito macio e muito suculento por dentro e mais assado por fora. Então também é um doce que pede um domínio técnico para o seu preparo. A partir da década de 2010 existe, lógico, isso é gradativo, tá? Isso, o que eu vou falar aqui não é assim que a partir de 2010 virou uma chavinha e começou, não. Já vinha vindo, mas intensificou-se uma americanização dos ingredientes artificiais e dos doces. Então aí entra cupcake, muffin, brownie, naked cake e os famosos donuts, que foram muito difundidos pelos filmes, pelos desenhos dos Simpsons, né? Inclusive, eu vou aproveitar e já fazer um link aqui, que no nosso canal, lá no YouTube, Receitas Históricas Brasileiras, tem um vídeo que mostra como preparar donuts. É muito fácil preparar os donuts. E, inclusive, quem faz esse vídeo é meu filho, o Ícaro, que gravou comigo, que foi quem me ensinou. Ele faz donuts desde os 13 anos de idade. Ele aprendeu a fazer, falou, pai, aprendi a fazer donuts, daí ele começou a fazer em casa e tal. Quando a gente foi gravar o vídeo, eu chamei o Ícaro para fazer. Então, se um menino de 13 anos fazia donuts, não precisa... Eu tive uma experiência. Eu fui tentar fazer bolinho de chuva e ficou parecendo donuts. Então, mas eles são parecidos. Tem. Olha, eles são parecidos. Até o formato, eu errei lá a bolinha, né? O truque dos donuts, como é uma rosquinha, o truque é você usar 2 aros de tamanhos diferentes. Então, você corta com um aro maior, vamos supor que você vai pegar aí um copo desse requeijão, faz o corte maior e aí você pega uma tampinha de garrafa PET e faz o corte do meio. Então você fica com o disco. E quando você frita, aquele disco incha. Então, assim, parece difícil de fazer. Você olha aquilo pronto e fala, nossa, isso aqui deve ser complicado. Mas dá uma olhada lá no vídeo do Receitas Históricas Brasileiras, vocês vão ver que é simples de fazer. E dá para fazer em casa tranquilamente, dá para fazer com os filhos, dá para fazer brincando, né? E os donuts têm essa característica, até a decoração deles, né? Aqueles confeitos coloridos, confeito em forma de estrelinha. Então tem essa característica dos ingredientes mais artificiais e de origem norte-americana, né? E aí vamos dar uma voltinha lá no tempo para a década de 40. Eu comecei esse papo falando da década de 60, mas vamos dar um salto para trás, porque tem um doce que é genuinamente brasileiro, que não se encontra em outros países, a não ser que brasileiros façam, que você já deve saber pela sua cara, você sabe qual é, que é o... Brigadeiro. O brigadeiro, exatamente, né? Vote no brigadeiro, que ele é bonito e solteiro. O que isso tem a ver com esse doce? Acontece que o brigadeiro, um dos doces mais famosos do mundo, teve sua origem aqui no Brasil, né, como eu disse, e a sua criação resultou de circunstâncias bastante
pitorescas. Em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava em época de campanha para a eleição de um novo presidente. Um dos candidatos se chamava Eduardo Gomes e ele era brigadeiro da aeronáutica, que é a mais alta patente da aeronáutica. E esse cara era muito galã, muito bonito, e a mulherada adorava a imagem dele, tinha muito sucesso entre as mulheres. E ele acabou virando, ele era tão bem conceituado que o slogan da campanha era esse: vote no brigadeiro que ele é bonito e solteiro. Para ajudar a campanha, para arrecadar fundos para a campanha eleitoral desse cara, as mulheres que eram fãs dele, do fã-clube dele, resolveram criar um doce e vender esse doce. E esse doce foi exatamente o brigadeiro, e se chamava o doce do brigadeiro. Com o tempo e com o sucesso do doce, deixou de ser o doce do brigadeiro, com esse nome todo, virou só brigadeiro e se expandiu pelo Brasil. Durante a década de 50, o nome foi abreviado, né? Espalhou-se por todo o país, sendo muito bem recebido, muito bem aceito. E aí nós vamos passar aqui uma receita, o brigadeiro muita gente sabe fazer, mas vamos passar uma receita de um brigadeiro gourmet, que é a base, como vocês sabem, uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de pedaços do seu chocolate preferido, ao leite ou meio amargo ou amargo, 2 colheres de sopa de cacau em pó, não é aquele achocolatado pronto, é cacau mesmo, que é bem mais amargo, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, meia xícara de castanha picada, pode ser nozes, pode ser castanha do Pará, pode ser amêndoas, uma castanha que for de sua preferência. E um detalhezinho que são 50 ml de conhaque. Aí, para envolver o brigadeiro, raspas de chocolate ou granulados daqueles maiores para cobertura que existe nas lojas. Modo de preparo muito simples, coloca na panela a manteiga, aquece em fogo baixo até derreter, não deixa a manteiga espumar, deixa só dar aquela derretidinha. Adiciona o leite condensado, o chocolate em pedaços, o cacau em pó, vai misturando bem, deixa o fogo baixo, mexe sem parar até chegar ao ponto de brigadeiro, ou seja, vai homogeneizar todos aqueles ingredientes. Aí você acrescenta as castanhas, o conhaque, continua mexendo até incorporar esses 2 últimos ingredientes, depois você tira da panela, coloca a massa em um recipiente untado com um pouco de manteiga e depois que esfriar, você faz as bolinhas e passa no granulado ou nas raspas de chocolate. Se quiser pode colocar açúcar cristal e depois você coloca nas forminhas e serve. Esse toque do conhaque e das castanhas vão dar um chance nesse brigadeiro. Tá certo. Heitor Bassalini, obrigado mais uma vez pela participação. E eu que agradeço. Podemos anunciar o assunto do nosso próximo papo? Virados e cuscuzes. As diferenças entre cuscuz do Sudeste, o cuscuz do Nordeste, de onde vem o cuscuz e os vários tipos de virado que se prepara, que é uma comida bastante tradicional e muito simples de fazer e muitas vezes a pessoa tem todos os ingredientes em casa e não sabe que dá para fazer um bom viradinho ali com aquele ingrediente. Beleza. Olha aqui, Rogério, a Joana fez um comentário aqui. Bom dia, meninos. Eu sou dessas épocas aí. Eu ia aos domingos no mercado de Taubaté comer pastéis com minha mãe. Saudades. Aí a mensagem da Joana. Abraço, Joana. Obrigado pela participação. Heitor, ansioso já aí para o próximo programa. Para o próximo bate-papo aqui, dos Sabores e Histórias. Valeu. Certo.